Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. O São Paulo está avançando demais e a gente já chega pra cá sem enrolação, porque tem muita informação, muita notícia de tudo que está acontecendo, tudo que tá rolando agora no São Paulo Futebol Clube. É o seguinte, o Oscar já é um ídolo master, né? Tidico, como assim? O que tá acontecendo? Eu vou informar vocês aqui de tudo que tá rolando, a começar por essa situação do Oscar, né? É impressionante. Pra mim, eu acho que nós nunca vamos saber os valores reais do que está acontecendo, mas te digo qual que é mais ou menos o que tá rolando. São Paulo está em processo de rescindir, né, de encerrar o vínculo com o Oscar. Nada muito simples, porque envolvem valores astronômicos. O que nós temos de momento é que o Oscar estaria abrindo mão de aproximadamente 53 milhões de reais da dívida total que o São Paulo teria com o Oscar. Isso é uma coisa assim absurda, né? Isso é uma coisa assim que o cara, o que o cara tá fazendo pelo São Paulo é uma coisa assim, eu não tenho nem palavras pra falar todo esse gesto, né? Sabendo da situação financeira do clube, que não era pra estar assim. São Paulo não era pra estar falido da forma que está. Hoje nós sabemos e nós entendemos o porquê. O que acontecia com o dinheiro do São Paulo. Tivemos, né, bastante evidência disso no final do ano. Por que o São Paulo tá tão atolado em dívidas? Porque não era. São Paulo tem muito dinheiro. Acontece é que ia para outros lugares, né? Que até agora nós não descobrimos exatamente aonde. Mas o Oscar abrindo mão de aproximadamente 53 milhões de reais e falam que o São Paulo vai acertar no final com o Oscar para encerrar o vínculo com o Oscar legalmente, vai acertar algo em torno de 7 milhões de reais. É uma pechincha perto do que ele está perdoando. Assim, ninguém é obrigado a fazer isso. O que foi combinado em contrato ali, né? Tudo bem, o Oscar não jogará, tal, tem todas umas questões, mas foi combinado isso. O cara abrir mão desses valores é uma coisa assim inacreditável. É algo assim muito bonito, porque ele não tem obrigação nenhuma de fazer isso. O cara, ele não vai deixar de amar ou não o São Paulo se ele cobrar o que é devido, né? O que devem pra ele. Mas isso é uma prova, uma mostra o quão ele ama, o quão ele está, né, deixando de lado qualquer interesse dele em prol do São Paulo. Isso é uma prova de amor assim impressionante. Para mim, o Oscar, concretizando esses valores, ele abrindo mão disso, passa a ser um ídolo. Passa a ser um ídolo do clube pelo peso do que ele está fazendo no momento em que o clube vive, no momento que o clube atravessa. Então, uma coisa assim impressionante que o Oscar tá fazendo. Que golaço, que coisa. Porque assim, ninguém tem obrigação nenhuma de fazer isso. Tá em contrato o que ele deveria, o que ele poderia receber. Claro, no momento da rescisão, ele também tá quebrando esse contrato. Teria que entrar em acordo, é óbvio, né? Aí também o São Paulo tem boa barganha. Mas assim, pelo que nós estamos vendo, ele está favorecendo demais o São Paulo, caso esses valores que nós estamos vendo, que nós estamos apurando aqui, se concretizem. Então, o Oscar, neste momento, pode abrir mão de 53 milhões de reais pro São Paulo e só cobrar 7 milhões. Com coisa atrasada, direito de imagem, luvas, pendências que o São Paulo já tem com o Oscar. Uma coisa assim, simplesmente impressionante. Galera, Lucas Beraldo, aí vocês vão perguntar, Tio, Lucas, o que tem a ver o Beraldo agora com o São Paulo? Gente, não tem nada a ver. É o Lucas Beraldo mesmo, que ganhou a Copa do Brasil com a gente em 2023 e que hoje vale uma verdadeira fortuna, zagueiro do Paris Saint-Germain. É inacreditável, né? A gente vê cada besteira na internet, né? E aí eu fui apurar, falei, que história é essa do Lucas Beraldo no São Paulo? Eu falei, é aquele Beraldo lá? Porque né, não faz o menor sentido. E não faz mesmo. Isso é só um rumor, uma idiotice de internet que não tem a mínima lógica. O Beraldo, só pra vocês saberem, porque eu fui atrás também de procurar informações, né? Fui procurar saber. Falei, mas peraí, né? O Beraldo, ele quando que é? Eu falei, quando que será que é mesmo o contrato do Beraldo? Eu não lembrava de cabeça. Beraldo tem contrato com o Paris Saint-Germain até o meio de 2028. E ele tem um valor avaliado de 20 milhões de euros, uma avaliação de mercado do que ele vale, né? E vale mesmo, ele é um monstro, o cara joga demais, né? Nossa joia da base, né? Eterna joia da base, o Lucas Beraldo. E assim, poderia ter uma possível vinda dele aqui numa questão de briga, né? Lá com o técnico que não vai usar de jeito nenhum. Brigou lá, o Paris não quer deixar ele parado, ele não vai jogar, uma coisa rara. Não tem absolutamente nada disso. O Beraldo continua lá no Paris
aí segue firmemente no Paris, não tem absolutamente nada com o São Paulo. Isso é só quis trazer pra vocês porque não tem absolutamente nada. Se vocês verem alguma coisa, muito provavelmente é besteira de internet. Mas, enfim, né? Essa foi muito estapafúrdia, né? Essa foi muito sem noção. Galera, Felipe Coutinho, uma saída muito polêmica do Vasco, né? A forma como ele saiu ali, não vamos entrar no mérito da questão, né? Pra mim, ele... sei lá. É a opção do cara, ele faz o que ele quer lá. Ele decidiu sair, ele quis abandonar o Vasco. Eu não... Enfim, é a opção dele, eu não vou opinar em relação a isso, né? Por mais que eu queira, eu não vou opinar em relação a isso. E aí já foi cotado, né? Cotado não, mas já começa a conversa. Palmeiras, Corinthians, São Paulo... não sei, hoje eu acho que eu não queria o Coutinho. Tá realmente muito abaixo, pra mim foi um cracaço de bola, mas faz muito tempo que o Felipe Coutinho não joga nada, né? E ele é um cara caro, né? Tava obviamente que agora cai pela metade, ganhava algo em torno de 1.700.000 no Vasco. Quando ele fez isso, da forma como ele saiu com o Vasco, pra mim... Qualquer clube que ele fosse procurar, ele teria que valer um salário de hoje, né? Porque parece que ele vai continuar mesmo. Teria que valer 600, 700 mil reais. 800 mil no máximo. Você saiu, bonitão, da forma como você saiu, sem jogar nada. Torcida pegando no seu pé e você meio que virando as costas pro clube que você deve muito. Mas tudo bem, você escolheu sair, ninguém é obrigado a ficar. Você escolheu sair, não quis dar migué e tal. Aí agora estão falando em briga com o Diniz, parará. Você quis sair, seu valor cai pela metade. Mas assim, hoje eu não acho um bom investimento. Por mais que eu ache ele bom de bola, faz muito tempo que não joga nada. E o Rui Costa já se pronunciou em relação a isso. Falou que não tem nada entre São Paulo e Felipe Coutinho. Não vai acontecer absolutamente nada. Muito porque nós já temos, né, o nosso monstro Cauli. Hoje, claro que não na carreira, mas hoje pra mim o Cauli rende mais que o Felipe Coutinho. Um futebol também impressionante e o Cauli está no bid, pode ir pro banco contra o Red Bull Bragantino, né? Partida muito importante do São Paulo aí, partidaça que nós precisamos. E aí o Cauli já pode ser utilizado. Novidade fantástica, né? Além de ser um reforço de peso, o cara já estar pronto, estar preparado, ou pelo menos disponível para entrar. É claro que o físico pode falar, ele não tá 100%, não tá 100% do jeito que o Crespo queria, não tá daquele jeito ali e tal, parar, mas enfim, é muito bom já ter um reforço disponível. Nós vimos reforços chegarem no São Paulo e não jogarem de forma imediata. Agora, aparentemente, isso acabou. Até um pouquinho mais para trás dá para falar do Tapia, que é um cara que meio fraco tecnicamente, mas que ajuda o time. Ele chegou pronto pra jogar, chegou jogando e chegou rendendo. O que eu quero dizer é que o cara ele chega rendendo. O Tapia, ele fez bastante gols, perdeu muitos gols, mas ele chegou ali, chegou um cara disponível. E o Danielzinho e o Lucas Ramon também. O Lucas Ramon agora pode ser que tenha problemas físicos, né? Problemas de desgaste ou mesmo lesões. Precisamos entender de forma mais... precisamos entender mesmo tudo que tá acontecendo com o Lucas Ramon na questão física, se tá lesionado, se é só questão muscular, e não adianta falar, mas não foi diagnosticado ainda, precisamos entender isso na temporada, nesses próximos 3, 4, 5 jogos, sei lá, precisamos entender como é que estará o Lucas Ramon. Mas, Tapia, Lucas Ramon, Danielzinho e vários outros jogadores chegaram prontos. Por exemplo, o Tolói não chegou. Tolói chegou meio machucado, o Doria aparentemente também. Não chegaram 100% fisicamente, não chegaram jogando. Isso não pode acontecer. Mas assim, nós temos o Tapia, aí que o Tapia é mais antigo, né? Mas dos novos, Lucas Ramon, Danielzinho, o Cauli agora aparentemente vai chegar jogando. Chega jogando. Isso é muito importante para a temporada, para resgatar o bom futebol, para o Crespo poder contar com os atletas que estão sendo contratados e vieram para suprir as ausências dos antigos, né? Muito bom mesmo isso. Galera, Alisson segue no São Paulo. Ainda não conseguimos nos livrar do Alisson. São Paulo quer 1 milhão. Né? A formatação aí é empréstimo, né? É empréstimo. São Paulo quer 1 milhão pela liberação do Alisson para qualquer clube. Nesse momento, São Paulo também está bem desesperado, né, em relação ao Alisson. Tem muitas pessoas querendo passar panos quentes, né? Nós vemos muitas informações, né? Muitas notícias de ele não quis ir lá daquele jeito pro Corinthians, mas foi pro CT, né? Ele não é assim, não sei o que lá. Agora já era. Ficou difícil pro Alisson jogar. E aí entra uma questão que
ela vai além das linhas, né, de um contrato profissional, né, de quando você trabalha numa empresa. Futebol não é simples. O futebol, ele mexe com emoção, paixão, sentimento. Então a gente não quer nem saber se ele tem contrato, então a gente não quer mais que o Alisson entre, que ele nunca mais vista a camisa do São Paulo, que tem que ter muito, todo mundo tem que ter muito respeito pela camisa gigante do São Paulo Futebol Clube. Todo mundo tem que ter muito respeito por essa camisa, em qualquer jogo, em qualquer minuto, em qualquer circunstâncias. E o Alisson mostrou não ter tanto respeito assim, ou não fazer tanta questão assim de estar conosco, né? Então que vai embora. São Paulo nesse momento ainda quer, né, negociar o Alisson e pede 1 milhão, não conseguiu ainda negociar, mas acabou, né? Não tem mais ambiente nenhum do São Paulo. O São Paulo precisa se livrar urgente dele. Urgente, urgente, urgente. Galera, Crespo não busca mais um primeiro volante, pelo menos não é a prioridade, né? Gente, eu tô vendo que tem uma questão polêmica em relação a isso, que eu tô falando muito do Matheus Ferreira, garoto da base. Estão falando, Didico, ele é meio atacante. Algumas pessoas estão falando, pra mim ele é volante. Ele pode ser hoje volante ou meio atacante. O jogador da base, ele não tem uma posição definida. Eu já vi muitos jogadores da base começarem de... O próprio Hernanes, né? Era lateral esquerdo, virou um meia, habilidosíssimo, né? E depois pra mim, na verdade ele começou, ele virou lateral, ele era lateral esquerdo, depois ele virou um segundo volante de muita qualidade, depois no final da carreira, como ele era muito acima tecnicamente dos outros, ele passou a ser um meio atacante, mas o Hernanes era um segundo volante, mas jogou de lateral esquerdo. Então na base, o garoto quando ele tá em formação, ele joga em várias posições. Ele tem tem várias questões que possibilitam ele jogar em várias posições até ele se firmar ali com 22, 23 anos no time profissional. Tem muito disso. Claro, tem jogadores que já chegam definidos, né? Por exemplo, o Estevão, que sempre foi ponta direita e um monstro, né? Um jogadorzaço. Igual o William Gomes. Mas na base costuma acontecer isso. Um jogador joga numa posição na base e eventualmente ele joga outra no profissional. Tem muitas pessoas me falando que o Matheus Ferreira é meio atacante. Eu vejo mais o Matheus Ferreira hoje como um primeiro volante pela condição física dele, pela força física dele. Mas, enfim, dito tudo isso, o Crespo, ele neste momento não vai priorizar primeiro volante, um 5 pelas contratações que fez. E ele tem muitos jogadores, né? Ele tem o Pablo Maia, ele tem o Bobadilha, Negruti, não tô falando nem do Marcos Antônio e do Danielzinho. Aí ele tem o Pablo Maia, um Negruti, tem o Bobadilha, tem o Luan, que não deve jogar, mas tá aí. Tem agora o Cauli chegando. Então, nesse cenário, ele consegue, e sem falar os dois titulares absolutos, que são dois craques, né? O Marcos Antônio e o Danielzinho. Nesse cenário, o Crespo entende que pode montar um meio de campo. Ele pode montar um meio de campo sem o São Paulo contratar um camisa 5 agora. Isso tá certo do Crespo. Esse tipo de não sair contratando jogadores que não precisa, isso é essencial. São Paulo precisa ir pro mercado para contratar jogadores que não tem no elenco. Hoje, uma posição que nós não temos é o ponta direita. Nós temos o Ferreirinha e o Luca. O Luca não tá tendo tanta oportunidade. Ferreirinha enfrenta uma má fase. Nós não temos ponta direita. O ponta esquerda tem, mas nós temos o Luca e o Ferreirinha, que o Luca não tá entrando e o Ferreirinha tá numa má fase. Então, esse nível de olhar e não sair contratando e falar, não contrata o volante agora, contrata um ponta, contrata outro meio atacante. Isso é muito importante, ter a mão do técnico nisso, isso é muito importante. Então isso pra mim é uma excelente notícia, né? Não que não seria bom um primeiro volante contratado também, mas o Crespo falar isso passa confiança, passa credibilidade do que ele tá enxergando ali e de como ele já vai montar o time A, B, se o jogador A, B ou C machucar, lesionar, ser expulso, ele já tem o próximo. Isso é muito importante. E aí o São Paulo neste momento prioriza no mercado mais um meio atacante. Acho que é um cara tipo o Lucas, né? Não da qualidade do Lucas, que dificilmente vai achar, mas nas mesmas características do Lucas. Um cara que vem pelo meio, né, de criação ali, tipo o Pedro Ferreira, menino da base, né? Um meio atacante ali, um meia bem avançado, ou um ponta, né? Ou um jogador de beirada de campo. Acho que o São Paulo quer tipo um Savarino, um Soteldo, tipo um cara assim, né? Que não com essas características, mas que joga na meia ponta, meio atacante, cai pra esquerda, cai pra direita, né?
é jogador de 1 para 1, que também faz a meia, que começou como meia na carreira. Savarino começou mais de atacante, hoje é um meia atacante, né? O Soteldo começou de meia, hoje é muito mais um ponto esquerda. Eu acho que é mais ou menos um jogador assim que o São Paulo buscaria em uma oportunidade de mercado. Muito bacana isso. Galera, atualização em relação ao Marcos Leonardo, muito rumor, muita sondagem, muita coisa bacana em volta disso. Te digo, e aí, ele vem ou não vem? Galera, presta bem atenção nisso. Nesse momento, é difícil vir o Marcos Leonardo, infelizmente, mas ainda tem uma chance. Ainda tem uma pequena chance dele vir para o São Paulo, né? É difícil, é muito complexo, é muito complicado, infelizmente, mas ainda tem. O Cauli, Tico, mas já falaram, já virou novela, já falaram que não vem, não importa. São Paulo pode estar negociando agora com ele, nós não sabemos. O Cauli, as negociações já tinham se encerrado há mais de um mês, quando falou que o São Paulo tinha interesse pelo Cauli e que é impossível. Eu li isso, eu li matérias. É impossível o Cauli vir pro São Paulo. Aí o cara, depois de um mês e pouco, chega e fala que as negociações duraram um mês, mais ou menos, pra acertar tudo. Então é notícia completamente descabida, né? Vários portais grandes aí, né? Jornais grandes da mídia tradicional, falando que o São Paulo já tinha se encerrado tudo com o Cauli e não tinham a informação porque o cara veio. Então, em relação ao Marcos Leonardo, pode acontecer. Neste momento é muito difícil, é muito mais para não acontecer, infelizmente sim, mas ainda pode acontecer, nós ainda podemos ser surpreendidos positivamente em relação a isso. Vamos esperar para que sim, né? Mas eu vou atualizando sempre aqui para vocês. Galera, aquilo que eu tô trazendo para vocês, Lucas e Caleri, contratos já sendo redigidos, né? Tudo encaminhado para renovação de Lucas e Caleri. São Paulo, Rui Costa admitiu isso, já falou, já revelou que já procura Lucas e Caleri, bem como já tem renovado com outros jogadores importantíssimos. O Rui Costa falou que o São Paulo já procura Lucas e Caleri, 2 jogadores importantíssimos, né? 2 jogadores que nós não podemos nem pensar em perder agora nessa temporada, com tudo que aconteceu. A continuidade do Crespo, a forma como o Rafinha chegou, toda a estrutura, né, de diretoria, a estrutura administrativa do São Paulo, de comando direto mesmo, da alta cúpula, mudou. Nós não podemos perder 2 peças, 2 jogadores importantíssimos, já 2 ídolos, 2 craques super identificados com a torcida e com o clube. Não pode perder de jeito nenhum, esses 2 precisam ficar e o São Paulo já se movimenta para isso, ainda bem. E aí, galera, para nós arrematarmos aqui o vídeo, Marcos Antônio é muito maravilhoso, muito maravilhoso. O Rui Costa falou que o Flamengo não tem como contratar o Marcos Antônio sem falar com o São Paulo. Não tem só interesse do Flamengo, tem interesse da Europa também, mas o São Paulo também já encaminha, já providencia o contrato esticadaço com o Marcos Antônio, com uma multa de aproximadamente 100 milhões de euros, né? Acho que é isso, de segurança, e aumenta o salário do Marcos Antônio para mantê-lo no time, porque o cara deve ter pensado assim: pô, São Paulo, é o seguinte, só que vai ter que aumentar meu salário, né? Eu tô recebendo várias propostas, Flamengo tá vindo fortemente, tem várias propostas da Europa, propostas não, interesse da Europa, proposta oficial do Flamengo, e aí o São Paulo acho que não poderia continuar pagando, né? São Paulo teria que fazer um salário, São Paulo teria que melhorar, né? Propor um salário mais atrativo para um jogador tão que um craque que tem tanto interesse, que tem um mercado aquecidíssimo agora, não só no Brasil como no exterior. Mas tudo caminha muito bem para o Marcos Antônio continuar no São Paulo e o São Paulo ter todos os privilégios de estudar, né, de optar por querer continuar com o Marcos Antônio no meio do ano ou fazer uma grande venda do gosto do São Paulo, seja pro Flamengo ou por qualquer outro clube que esteja interessado, com esses ajustes contratuais, com esse avanço, com toda essa evolução que o São Paulo faz em assegurar o Marcos Antônio no time titular do São Paulo, né, no elenco principal, ainda bem, no quadro de jogadores do elenco, né? Mas é isso aí, vamos ver como é que vai ficar tudo, eu sempre vou apurando, atualizando, trazendo sempre aqui. É isso aí, o vídeo de hoje foi esse, valeu e até a próxima.